Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Vamos ver se a gente consegue fazer um periscope. E vamos lá, o pessoal chegando aí devagarzinho. Já estava com saudade aí de todos vocês. Vamos lá, pessoal, todo mundo aí chegando. Fico muito feliz, devagarzinho, né? Vamos lá conversar um pouquinho sobre mais um dispositivo do nosso novo Código de Processo Civil. Minha querida Beatriz Conduru, Vargas Fê. Eita, nós sempre com a gente, né, Vargas Fê? Muito obrigado pelo carinho, o pessoal está chegando. Muito bom dia a todos. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre esse artigo 6º aí do novo CPC. E Pedrão, muito obrigado pelo carinho. Pedro Júnior, Pi, né? Deve ser Pi de Piauí, é isso, Pedrão? Se for, com certeza está num lugar maravilhoso, né? Elaine Pereira, muito obrigado. Rafaela Lopes também. Muito obrigado a todos aí pelo carinho. Aracaju, meu querido Brito Wendel, meu querido amigo Gilbor, que agora está com Periscope também, né? Acabei de ver, lecionando aí para o pessoal da UAB. Que legal, pessoal, que legal, que legal. Fico muito feliz de ver todos aí, Valparaíso de Goiás, Natal. É uma honra ter vocês aqui comigo, é uma honra muito grande. Cafelândia, São Paulo, que legal. Olá, Ana Poli. É isso aí, pessoal, maravilha. Gardênia, aparecerei em Salvador logo logo, viu? Tem novidades boas vindo por aí, você vai ficar sabendo. A gente vai colocar nas nossas redes sociais. Rafaela Lopes, do Rio de Janeiro. Estou cumprimentando o pessoal. Bom dia, Danúbia Cantieri, também de Uberlândia, Minas Gerais. Esperando o pessoal chegar. Paraupebas, poxa, tivemos aí pertinho, né? Nosso lindo Pará. Estivemos em Marabá, Santarém. Enfim, só amigos queridos que nós acabamos fazendo aí também, né? Pessoal, vamos lá? Acho que dá pra gente conversar. Hoje meu tempo, infelizmente, está muito curto. Eu queria ter falado ontem com vocês. A minha ideia é ingressar todos os dias, né, falando um pouquinho. Mas até sexta-feira a gente termina a base principiológica. Vocês podem ter certeza disso. Esses 11 primeiros artigos aí do novo Código de Processo Civil. Eu estou muito feliz com a repercussão que a gente está tendo, porque vocês estão percebendo, amigos, que a nossa abordagem ela está sendo uma abordagem um pouquinho mais aprofundada, né, quando tem que ser, e talvez um pouquinho menos, vamos dizer assim, abordada quando realmente não há essa necessidade, né? Mas tem alguns temas que a gente não pode deixar de falar um pouquinho mais, né? De ingressar em algumas outras searas, e como eu disse a vocês, né, sempre que possível, a gente fazer também uma referência ao direito comparado, tá bom? Artigo 6º, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Pessoal, artigo 6º, uma baita de uma novidade. Aí alguns amigos podem falar assim, poxa Maurício, novidade, mas já deveria ser algo inerente ao nosso direito processual civil, né, há muito tempo. É claro, eu estou falando do princípio da cooperação, ou como alguns preferem chamar, princípio da colaboração. Nós já deveríamos ter isso até enraizado na nossa cultura jurídica há muito tempo, meus amigos. Essa que é uma grande verdade. A redação do artigo 6º, o nosso novo Código de Processo Civil deixa isso muito claro, diz o seguinte, né, que todos os sujeitos do processo, e quando a gente fala todos, pessoal, são todos cooperando, são todos colaborando. A gente tem muito aquela ideia da litigiosidade, né? Mas vejam qual que é a ideia melhor ainda, né, transcrita no artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, todos que estiverem participando, e quando eu falo todos, eu falo autor, eu falo réu, já tive a oportunidade, né, de dizer isso para os amigos em periscopes anteriores, mas autor, réu, terceiro interveniente, juiz, MP, se tiver defensor público, se tiver procurador do Estado, todos devem cooperar entre si para que a gente tenha um processo que tramite numa duração que a gente possa considerar razoável, e a gente falou já da duração razoável quando do comentário, né, ao artigo 4º, para que a gente tenha uma solução, como diz no final na parte final do artigo 6º, uma solução de mérito justa e efetiva, ou seja, para que nós tenhamos efetividade da resposta jurisdicional. O que o artigo 6º nos traz como essência, pessoal, é uma, digamos assim, concretização
daquilo que nós chamaríamos de princípios de base para o princípio da cooperação. Acompanhem comigo, meus amigos. Quando eu falo de devido processo legal, automaticamente eu já não estou fazendo referência ao princípio da cooperação? Quando eu falo, por exemplo, de boa-fé processual, da chamada boa-fé objetiva, eu também já não faço, ou já trago isso como uma base para o princípio da cooperação? Quando eu falo em princípio do contraditório, eu também não posso fazer um elo desse princípio, também é o princípio da cooperação? Eu posso, meus amigos. Esses princípios servem de base para o surgimento do princípio da cooperação. Define, na verdade, o princípio da cooperação como o processo civil deve se estruturar no direito brasileiro. Tem muita gente que é cética, tem muita gente que é extremamente crítica ao artigo 6º, dizendo assim, nós vamos precisar de uma mudança de cultura. Ou seja, a nossa cultura jurídica deverá, na verdade, se adaptar a essa realidade, a essa nova realidade. E é preciso, é uma mudança cultural. Da mesma maneira que nós estamos falando tanto, olha, a adoção dos precedentes é uma mudança de paradigma. A adoção dos negócios jurídicos processuais, a flexibilização procedimental, é também uma mudança de paradigmas. É claro que é. E nós teremos, melhor dizendo, que nos adaptar a essa nova realidade. Nós precisamos entender que foi esse o objetivo do legislador, poderíamos chamar assim, de mens legis. A doutrina já defende há muito tempo, meus amigos, há muito tempo a aplicabilidade do princípio da cooperação. No CPC português, é apenas, como eu sempre falo para vocês, né, eu gosto muito de fazer essa referência ao direito estrangeiro. No CPC português, o artigo 7º já fala do princípio da cooperação há muito tempo. O CPC francês, no seu artigo 16, já fala há muito tempo. Olha, a Rafaela já trouxe para nós. Muito bem, Rafaela. O CPC alemão também, salvo engano, o Zivilprozessordnung, é um nome complicado, né, para denominar o CPC alemão. Também, no seu parágrafo 134, salvo o melhor juízo, ou seja, meus queridos amigos, nós já temos toda uma visão relacionada ao princípio da cooperação, espalhada por ordenamentos, né, de países democráticos, mas somente agora a gente está tendo o princípio da cooperação incorporado no nosso ordenamento processual civil. Nós estamos positivando o princípio da cooperação. Como eu disse, a doutrina já reclamava a necessidade de que nós tivéssemos essa positivação, e mais do que isso, que nós tivéssemos o princípio da cooperação aplicado na prática há muito tempo. A gente precisava redimensionar principalmente o princípio do contraditório. O professor Fred Didier Júnior, meus queridos amigos, ele chega a dizer até o seguinte: era preciso, e o professor Cássio Scarpinella Bueno também, na mesma linha de pensamento, era preciso que nós incluíssemos o órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual. Vejam que interessante, quer dizer, inserir a figura do Estado juiz no rol dos sujeitos do diálogo processual. Abstrair, né, daquela visão de que somente as partes, né, que deveriam, então, cooperar entre si. Mas dentro de um processo compartilhado, dentro de um processo dialogado, eu não consigo afastar a figura do Estado juiz, eu não consigo afastar a figura do órgão jurisdicional. Mais do que isso, ele não pode ser um mero espectador das partes. Ele precisa participar deste diálogo. Nós temos inúmeros exemplos de aplicabilidade do princípio da cooperação, né, no novo ordenamento. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vou trazer um exemplo com perdão da redundância. O saneamento compartilhado. Está lá no artigo 357, parágrafo 3º. Vocês já imaginaram? Ah, Maurício, mas isso vai ser difícil de acontecer. Mas vejam só, vocês já pararam para pensar o próprio juiz convocando as partes, colocando as partes à mesa para debater num diálogo processual a possibilidade, ou melhor, verificar a possibilidade de quem tem melhores condições de produzir prova? Você fazer um saneamento compartilhado significa isso, como se fosse uma mesa de negociação.
O magistrado conversando com o autor, conversando com o réu, conversando com um terceiro interveniente e expondo para eles, olha, nós estamos diante de uma demanda complexa. Qual de vocês dois tem melhores condições de produzir provas acerca de determinado fato? Isso é um exemplo clássico de princípio da cooperação, né? Da mesma maneira, pessoal, acabou a nomeação à autoria, não é como modalidade de intervenção de terceiros. Agora é uma incumbência do próprio réu indicar, quando da apresentação da contestação, quem é que deve figurar, meus amigos, né? Quem é que deve figurar no polo passivo. Isso também é um exemplo clássico, porque o réu antes, na verdade, ele teria, né, que indicar, hoje no CPC de 73 é assim, fazer uma nomeação à autoria como uma espécie de intervenção de terceiros. No novo CPC ele coloca isso como uma preliminar da contestação. Ele está cooperando também. Ele está dizendo, olha, estou nomeando para ficar no meu lugar fulano, ciclano ou beltrano. Vejam que interessante. Então nós estamos com vários exemplos no novo ordenamento, meus amigos. Os negócios jurídicos processuais, não é? O artigo 190. A audiência de conciliação também, Odisa. Claro, para tentar verificar, né, se a gente já consegue, todos cooperando, atingir a autocomposição. Isso é muito importante. Então, há inúmeros dispositivos, né, no novo ordenamento processual civil que caracterizam o chamado princípio da cooperação. Posso chamar a atenção de vocês rapidinho aqui, meus amigos? Posso chamar, por gentileza? Prestem atenção nisso. Vocês concordam com esse raciocínio que eu vou falar agora? Olha, nós saímos então da condução do processo, determinada pela vontade das partes, um reflexo, né, do chamado Estado liberal. Aliás, eu já disse a vocês, se vocês puderem, meus amigos, né, vocês deem uma olhadinha numa obra chamada Estado Liberal, Estado Social, do professor Paulo Bonavides, que é uma obra fantástica, professor cearense, né, de primeira linha. Mas enfim, a gente sai da condução do processo determinado pela vontade das partes, né, do Estado liberal. Saímos de uma condução inquisitorial, ou seja, uma condução só pelo magistrado, para chegarmos a uma condução compartilhada. Vejam que lindo, que lindo. Essa é a beleza realmente do processo civil. O princípio da cooperação se traduz por uma condução compartilhada. Se todos nós, nesses meus dedos entrelaçados, se todos nós contribuirmos, e aí eu me incluo como juiz, incluo o autor, incluo o réu, o terceiro interveniente, se todos nós colaborarmos, e aí é uma mudança de mentalidade, por isso que alguns são céticos. Eu sou extremamente otimista em relação ao princípio da cooperação. Mas se todos nós compartilharmos, colaborarmos, é óbvio que nós vamos ter um processo com menos dilações indevidas. E, consequentemente, tendo menos dilações indevidas, nós teremos maiores chances de chegar ao final, né, nessa razoabilidade de duração e com efetividade. Ou seja, que é a parte final do artigo 6º, dispondo exatamente, né, que é necessário que se reconheça o princípio da cooperação para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. E aí é o princípio da primazia, né, do julgamento de mérito. Então, nós buscamos a solução cooperativa, nós precisamos buscá-la. Saiamos, né, do chamado Estado liberal, processo conduzido pelas partes, saiamos também, vamos nos retirar dessa ideia do processo inquisitorial. O magistrado é que vai determinar a condução. Não, para essa ideia de compartilhamento, para essa ideia de diálogo processual. A propósito, recomendo uma obra fantástica, já disse a vocês, sempre que possível, meus amigos, eu vou pedir vênia, vou pedir licença a vocês para recomendar algumas obras, como eu falei do professor Paulo Bonavides. Eu gostaria de recomendar também a obra do professor Dierle José Coelho Nunes, Processo Jurisdicional Democrático. O professor Dierle estudou na Itália durante um bom tempo, professor da Federal, professor da PUC também em Minas. Excelente obra onde ele trata muito bem dessa ideia do processo compartilhado. Nós temos deveres tanto para o órgão jurisdicional no processo compartilhado, como também para as partes. Apenas fazendo uma observação em relação ao órgão jurisdicional. Meus queridos amigos, dentro desse processo compartilhado, vejam que interessante, né? O próprio magistrado, ele tem que, na condução,
ter esse compartilhamento, ter essa troca de ideias com os sujeitos processuais, e essa condução tem que ser paritária, evidentemente, ou seja, equilibrada. A condução, quando eu falo que ela não é só do magistrado, é justamente por isso, porque ele também vai precisar do auxílio das partes. Então todos vão, obviamente, ajudar, todos precisam ajudar. A gente tem a ideia de litígio, para nós, a ideia de briga mesmo, né? Quando a gente pega os conceitos de lide, conceito carnelutiano, conceito kiovendiano, seja lá o que for, a gente traduz o quê? Lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse é o desenho maior que nós temos de lide. Ou seja, a gente vai para a briga mesmo, né? E a gente precisa compreender que essa ideia é uma ideia completamente obsoleta. Nós precisamos compreender que o processo vai tramitar se todos os sujeitos processuais, e tramitar dentro dessa razoabilidade de duração e também chegando na efetividade, tudo isso só vai acabar acontecendo se todos nós ajudarmos, se todos nós cooperarmos. Então, é uma condução paritária, equilibrada, né? E é óbvio que no momento da decisão acaba sendo o quê, pessoal? Aí acaba sendo assimétrico. Porque o magistrado vai decidir para um lado ou vai decidir para o outro. Mas na condução ela precisa ser efetivamente compartilhada. Com o princípio da cooperação, com o princípio da colaboração, nós tornamos devidos os comportamentos necessários à obtenção, acima de tudo, pessoal, de um processo leal e de um processo democrático. Essa que é a grande realidade. A gente sai do Estado liberal, a gente sai do Estado social, a gente passa a efetivamente pensar no contexto de um Estado democrático de direito. É difícil sistematizar isso? É claro que é. Mas a doutrina portuguesa, principalmente, o direito português estudou muito, pessoal. Estuda até hoje, né, o princípio da cooperação. A doutrina, ela praticamente aponta alguns deveres para que esse princípio da cooperação se concretize. Se eu não me engano, a querida amiga Rafaela fez uma pergunta, né? Como é que a gente concretizaria, como é que a gente sistematizaria esse princípio da cooperação? Eu sistematizaria, pessoal, com base na doutrina portuguesa, evidentemente, no seguinte, por exemplo, no dever de esclarecimento, né? Isso aqui é muito importante. Por exemplo, as partes têm dever de esclarecimento. O princípio da cooperação, tendo o dever de esclarecimento como um dos seus motes principais, né? O dever de esclarecimento, ele é não só do órgão jurisdicional, como também das partes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem no seguinte, meus queridos amigos. A inicial, elaborada pelo autor, evidentemente, né? Ele tem que redigir com clareza, com coerência, sob pena de inépcia. Ou seja, é um dever de esclarecimento daquilo que ele quer, não só para o judiciário, mas também para a parte ré, para que ela possa se defender. Também, o próprio órgão jurisdicional tem esse dever de se esclarecer junto às partes, né, quanto às dúvidas que eventualmente ele tenha sobre essas alegações, sobre esses pleitos. Se o autor tem que trazer uma inicial redigida tecnicamente correta, né, de maneira correta, é óbvio que quando isso não acontecer, é obrigação do órgão jurisdicional se esclarecer perante as partes, principalmente nesse exemplo que eu estou dando, perante o autor e falar: autor, sua inicial não preencheu os requisitos que o artigo 319 determina, o 282, 283 hoje. Eu vou dar um prazo, tá bom? Para você emendar a inicial. No novo CPC eu vou te dar 15 dias úteis. Você faz a emendinha aí da inicial. Ou seja, esclareça isso para mim. Isso é dever de esclarecimento. Esclareça isso para mim. Esclareça isso para a parte ré e ó, vambora. Vamos tocar o barco. Então esse dever de esclarecimento, e segundo a doutrina portuguesa, faz parte, né, dessa sistematização do chamado princípio da cooperação. É um dever de esclarecimento, repito, das partes e também do órgão jurisdicional. Falar em princípio da cooperação, meus amigos, obviamente que significa o quê? Falar, como eu disse a todos vocês, né, todos os sujeitos do processo colaborando. Então esse é o primeiro dever que eu gostaria de trabalhar com vocês dentro dessa ideia de sistematização do princípio da cooperação. Segundo dever, meus queridos amigos, o chamado dever de lealdade, né? Ou chamado dever de proteção. A gente viu isso, né?
no nosso bate-papo, o último, né, do artigo 5º, não é verdade? Princípio de lealdade ou da proteção, né? Princípio da boa-fé processual. Exatamente, querido Odiza, no artigo 5º, né? Ou seja, não causar danos à parte adversária. A ideia é essa. Isso é cooperação. Boa-fé processual é cooperação. Isso, perfeito, meu querido amigo, professor, excelente professor Alexandre Flecha, né? Da boa-fé objetiva. Muito obrigado pelo carinho, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Sou um assíduo aluno do querido professor Alexandre Flecha, também, que é amigo do professor Juan Vasquez, né? Um grande abraço ao querido amigo. Então o artigo 5º faz parte também, né, do princípio ou do dever da lealdade dentro do princípio da cooperação. Vou além. A doutrina portuguesa do professor Miguel Teixeira de Souza também acrescenta, meus amigos, o chamado dever de consulta. Pois é, ou seja, que é uma variante, digamos assim, do dever de informar. Vejam a redação do artigo 10. Olha o dever de consulta consagrado no artigo 10, que é o contraditório puro. Artigo 10 diz assim, a gente vai chegar nele, até sexta-feira a gente chega nele. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, quer dizer, seja a primeira instância, seja a segunda, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. É óbvio que não pode, isso é contraditório puro, ainda que se trate de matéria sobre a qual ele deva decidir de ofício, ainda que ele vá reconhecer uma prescrição, ainda que ele vá reconhecer uma decadência, que são questões de ordem pública, ele precisa consultar as partes. A cooperação abrange também o dever de consulta. Perceberam, amigos? Olha, eu já falei de dever de esclarecimento para os meus amigos que gostam de anotar. Eu já falei de dever de lealdade ou proteção, a chamada boa-fé processual. Falei do chamado dever de consulta agora. É todo mundo se ajudando. Maurício, volto a dizer, será que a gente vai concretizar isso na prática? Eu tenho toda a esperança do mundo. Falo como juiz. Aí já não estou nem mais falando, né, e principalmente, né, como juiz, mas eu já não estou nem mais falando como um cidadão comum, não. Eu espero mesmo implementar. Como cidadão comum nem se fala. Aí é que eu espero mesmo que nós tenhamos essa implementação. E vou além, meus amigos. Tem o chamado dever de prevenção também, ou seja, seria um quarto dever. Olhem só, que interessante, né? Dever de esclarecimento, dever de lealdade ou proteção, dever de consulta e dever de prevenção. O que é esse chamado dever de prevenção? Amigos, só para compartilhar esse meu raciocínio com vocês, eu estou com o CPC aqui, a lei seca, né? Deixa eu abrir o 321. Quando o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que apresenta algum tipo de defeito e irregularidade, né, capaz de dificultar o julgamento do mérito, ele não vai determinar que a inicial seja emendada ou completada? Estão percebendo que interessante? Vejam só, ou seja, isso é um dever de prevenção. Eu não quero extinguir o feito sem enfrentamento de mérito. O princípio da primazia do julgamento de mérito também está dentro da cooperação. Vejam só, vou dar mais um exemplo. O artigo 932, parágrafo único, que também faz parte, né, da primazia do julgamento de mérito. O 932, parágrafo único, diz assim: antes de considerar inadmissível um recurso, o relator tem que dar 5 dias. 5 dias úteis para quê? Para o recorrente, para que ele sane o vício ou complemente a documentação exigível. Estão percebendo? É o chamado dever de... Vamos prevenir? Vamos lá? Vamos todos juntos? Eu, como magistrado, eu estou fazendo a minha parte aqui. Olha, autor, tua inicial não está completa. E agora, pelo novo CPC, você sabe, eu tenho que indicar, inclusive, o que precisa ser completado. Já estou fazendo aqui e estou te dando 15 dias úteis, tá bom? Para você corrigir esse vício. Da mesma forma, quando o relator receber um recurso, tem algum viciozinho sanável? Por exemplo, está faltando uma procuração. O que se faz? Está faltando a procuração? Por uma falha, isso pode acontecer. Somos seres humanos, somos falíveis. Intima para sanar esse vício, dá o prazo, né? Obviamente, para tanto. Vejam, é tentar prevenir para que a gente atinja, numa duração razoável, a decisão de mérito que se almeja. Vamos fazer de tudo para chegar, obviamente, né, nessa apreciação meritória, meus queridos amigos. Ora,
O princípio da cooperação tem tudo, absolutamente tudo, para que a gente consiga, implementando-o, né, obviamente fazer com que o processo civil seja um pouquinho mais, digamos assim, claro, um pouquinho menos nebuloso para todos nós. Eu gostaria, meus amigos, nesse final, e agora aqui eu termino, né? Peço desculpas de ter me alongado muito, de ter prolongado muito esse nosso bate-papo. Quero recomendar mais um livro, pessoal. Eu não conheço uma outra pessoa que tenha escrito melhor sobre cooperação ou colaboração no processo civil do que o professor Daniel Mitidiero. Não sei se vocês conseguem ver, meus amigos, peço desculpas, vou colocar até aqui em cima, olha, dos comentários, né, para que todos vejam. Colaboração no processo civil, a obra do professor Daniel Mitidiero. O professor Daniel Mitidiero é um professor gaúcho de primeira linha, né, escreve muito sobre inúmeros temas, escreve com o professor Marinoni, com o professor Sérgio Cruz Arenhardt, e essa obra é a segunda edição, essa obra é mais antiga, obviamente, né, que eu tenha, já deve ter, com certeza, já tem edição mais recente, essa minha aqui é de, só para vocês terem uma ideia, ela é de 2011, então tá um pouquinho defasada, mas ele escreve muito bem sobre colaboração, cooperação, indico para vocês, obviamente, né, para que vocês então complementem esse nosso bate-papo, tá bom? Pessoal, é isso. Eu preciso, infelizmente, né? Queria ficar o dia inteiro aqui trabalhando com vocês, conversando, né? Fred também, muito bem, o professor Alexandre Flecha, escreveu também no Direito Português. Foi quando ele esteve lá fazendo seu pós-doutoramento, né? Inclusive com a professora Paula Costa e Silva, na Universidade de Lisboa. Tem uma obra publicada, se eu não me engano, pela editora Almedina. Não sei se é pela Almedina, se ela é pela Coimbra, mas eu até tenho aqui. Foi muito bom o professor ter falado isso. Nosso próximo Periscope eu trago a obra do professor Fred Didier Júnior também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos, minha querida Natinha aí de Goiânia, né, Rafaela Lopes, muito obrigado pelas intervenções, muito obrigado a todos, professor Alexandre Flecha, fica aqui o meu carinho de sempre, minha admiração e meu respeito, professor, não, todos os que estão aqui, né, todos são nossos professores, tá bom, meus amigos? Muito obrigado pelo carinho de todos, Gardênia Leite, Aline Tel, a nossa querida Aline Pancera, que está sempre conosco, Bruno Odiza também, todos de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, Isaías, Mato Grosso, enfim, vocês são maravilhosos, tá bom, pessoal? Agradeço imensamente pelo carinho e amanhã, se Deus quiser, quarta-feira a gente volta com mais um Periscope, vamos falar do 7º, quem sabe a gente começa a falar também do 8º, tá bom? Vamos juntos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tenham aí uma excelente terça-feira. Até mais, pessoal!